Desde os primórdios da história humana, a humanidade tem consciência de que sua existência não se limita apenas ao plano material. Há forças invisíveis, boas e más, que influenciam o curso da vida, das nações e até mesmo das pequenas escolhas cotidianas. É nesse campo invisível que a figura de São Miguel Arcanjo se ergue como um dos personagens mais poderosos e imponentes da tradição cristã. Conhecido como o príncipe das milícias celestes, Miguel é aquele que empunha a espada da justiça divina, aquele que, segundo as Escrituras, combateu e derrotou o dragão, símbolo do mal, expulsando-o dos céus. Sua presença está diretamente associada à proteção, à vitória nas batalhas espirituais e ao triunfo da luz sobre as trevas. Mas por que tantas pessoas recorrem à oração de São Miguel quando enfrentam dificuldades, perseguições ou momentos de grande tormenta? A resposta está no seu papel singular. Ele não é apenas um anjo, mas um arcanjo, título que significa chefe dos anjos, um líder celestial com autoridade delegada pelo próprio Deus. Seu nome, Micael, significa literalmente quem como Deus. Uma pergunta retórica que serve como lembrete poderoso de que nenhuma criatura pode se comparar ao Criador. Essa proclamação é, ao mesmo tempo, uma exaltação da glória divina e uma advertência contra o orgulho e a soberba, exatamente os pecados que levaram Lúcifer à queda. No livro do Apocalipse, encontramos a célebre passagem em que Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e suas hostes. Ali, não se trata apenas de uma cena épica de guerra espiritual nos céus, mas de uma representação simbólica da luta constante que se trava também dentro de cada ser humano. As tentações, as dúvidas, os medos e as forças do mal são realidades espirituais que, mesmo invisíveis, exercem pressão sobre a vida de todos nós. É nesse contexto que a oração a São Miguel surge como um verdadeiro escudo, uma arma espiritual capaz de fortalecer a fé, purificar a mente e abrir caminho para a vitória. A devoção a São Miguel atravessou os séculos e continua viva, sendo rezada por milhões de pessoas ao redor do mundo. A Igreja Católica reconhece a oração a São Miguel como uma das mais poderosas contra as ciladas do inimigo. O Papa Leão XIII, após uma visão impressionante do futuro da humanidade e das investidas do mal contra a Igreja, compôs a famosa oração a São Miguel Arcanjo, recomendando-a a todos os fiéis. Desde então, essa oração se tornou um bastião espiritual para quem busca proteção e coragem diante das adversidades. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história de São Miguel Arcanjo, compreender o significado de sua oração, refletir sobre seu poder nas batalhas espirituais e descobrir como aplicá-la em nossa vida diária. Prepare-se para uma jornada intensa, pois não falaremos apenas de palavras repetidas, mas de um verdadeiro clamor que ecoa no coração de quem deseja vencer o mal e viver sob a luz de Deus. A oração de São Miguel Arcanjo começa com um apelo direto: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa frase já nos transporta para a realidade espiritual em que vivemos. Não se trata de um pedido de bênção genérica, mas de uma convocação à defesa em meio a um campo de batalha invisível. Ao pronunciar essas palavras, reconhecemos que a vida cristã é marcada por lutas constantes contra forças que tentam nos afastar de Deus. É a confissão de que precisamos de auxílio, pois sozinhos somos frágeis diante das investidas do inimigo. O combate mencionado não é apenas simbólico, mas real. Ele se manifesta nas tentações que nos levam a pecar, nas influências que tentam distorcer nossa fé, nos momentos em que o desânimo ou a desesperança batem à porta. Cada fiel, em sua caminhada, enfrenta esse campo minado espiritual, que ao invocar São Miguel, colocamo-nos sob a proteção daquele que é conhecido como o guardião do povo de Deus, o arcanjo que não hesitou em confrontar as forças do mal. Historicamente, São Miguel é associado a diversas aparições reconhecidas pela Igreja, sempre com mensagens ligadas à proteção, à penitência e à luta contra o mal. Um exemplo é o Monte Gargano, na Itália, onde, segundo a tradição, o arcanjo teria aparecido no século V, instruindo os fiéis a construir um santuário.
Outro episódio marcante ocorreu no Monte Saint-Michel, na França, onde sua devoção se tornou símbolo de fortaleza espiritual. Essas aparições não foram apenas fenômenos místicos, mas também fontes de renovação da fé e incentivo à prática da oração constante. A oração também diz: sede nosso amparo contra as maldades e ciladas do demônio. Essa súplica deixa claro que o mal não atua de maneira óbvia, mas através de ciladas, armadilhas e enganos. Muitas vezes, as tentações se disfarçam de algo aparentemente bom ou inofensivo, tornando-se mais perigosas. O pedido a São Miguel é, portanto, uma busca por discernimento, para não cairmos nas ilusões que nos afastam do caminho da verdade. Quando olhamos para a nossa vida, percebemos que cada decisão pode ser influenciada por forças externas. As batalhas espirituais não são travadas apenas em grandes momentos de crise, mas também nos detalhes do cotidiano. É na paciência diante das dificuldades, na fidelidade à oração, na resistência a pensamentos negativos, que travamos os combates mais sutis. E é justamente aí que a presença de São Miguel se torna essencial, pois ele fortalece a alma para que não sucumba diante da pressão. Outro trecho fundamental da oração afirma: ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Este é o coração da súplica. Reconhecemos que a luta não é apenas contra fraquezas humanas, mas contra forças espirituais que buscam desviar a humanidade de seu Criador. O pedido não é dirigido apenas a São Miguel, mas também a Deus, que é a fonte suprema de poder. Isso nos lembra que Miguel não age por si mesmo, mas como instrumento da justiça e da misericórdia divina. Aqui vemos que a oração nos conduz a uma postura de humildade. Não confiamos em nossa própria força, mas na graça que vem do alto. Quando pedimos que Deus ordene a derrota do inimigo, confessamos que apenas Ele tem autoridade total sobre a criação. E quando pedimos que São Miguel precipite Satanás no inferno, reafirmamos a crença de que o mal não tem a palavra final. Mesmo que pareça dominar certas áreas da vida ou da sociedade, sua vitória é ilusória e temporária diante do plano eterno de Deus. Esse trecho também traz uma verdade desconfortável, mas necessária. Os espíritos malignos não estão distantes em um plano imaginário, mas atuam neste mundo buscando perder as almas. É por isso que a oração é tão necessária. Ela não é apenas um ato de devoção, mas um grito de batalha, uma defesa ativa contra ataques espirituais que muitas vezes não percebemos. O simples fato de viver em sociedade nos expõe a ideias, tentações e influências que podem corroer nossa fé se não estivermos vigilantes. O apóstolo Paulo já advertia em sua carta aos Efésios: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal que estão nos ares. Efésios 6:12. Esta passagem ecoa diretamente no espírito da oração de São Miguel. Não é uma luta física, mas espiritual. Por isso, a armadura de um cristão não é feita de ferro, mas de oração, jejum, sacramentos e da palavra de Deus. São Miguel, com sua espada flamejante, simboliza justamente essa defesa espiritual que corta as trevas e protege o fiel que clama por sua ajuda. Ao longo da história, inúmeras pessoas testemunharam experiências de libertação através da oração a São Miguel. Muitos relatam livramentos de acidentes, proteção em momentos de perigo, paz em meio a tormentas emocionais e até curas espirituais profundas. Essas experiências não devem ser vistas como meras coincidências, mas como sinais de que, quando o ser humano se abre à intervenção divina, algo extraordinário acontece. A oração não muda apenas as circunstâncias externas, mas principalmente o coração daquele que reza, tornando-o mais forte, mais consciente e mais próximo de Deus. Ao aprofundarmos ainda mais, percebemos que a oração a São Miguel não é apenas uma fórmula repetitiva, mas uma escola de espiritualidade. Ela ensina que a vida é de fato um campo de batalha, mas que ninguém precisa lutar sozinho.
O fiel que a reza reconhece sua vulnerabilidade, mas também declara sua confiança no poder de Deus e na intercessão dos anjos. Esse duplo movimento, humildade e confiança, é essencial para vencer as batalhas espirituais. Além disso, a oração reforça o senso de vigilância. Vivemos em tempos de distração constante, onde as pessoas são bombardeadas por informações, preocupações e desejos que afastam o coração daquilo que é essencial. A oração de São Miguel nos chama a estar atentos, a perceber que cada escolha diária pode aproximar-nos da luz ou das trevas. Ela nos lembra que o mal não se apresenta sempre de forma explícita, mas muitas vezes mascarado em prazeres imediatos, em justificativas convenientes ou em hábitos nocivos que parecem inofensivos no início. É justamente por isso que São Miguel é chamado de protetor das almas. Sua missão é despertar nos fiéis a consciência de que estão sendo observados, cuidados e defendidos por forças maiores do que imaginam. Ele é o símbolo da vitória do bem sobre o mal, mas também um chamado à responsabilidade. Não basta pedir proteção, é preciso viver de modo coerente com a fé. Quando analisamos a história da Igreja, percebemos que São Miguel sempre esteve associado a momentos de crise, mas também de renovação. Durante epidemias, guerras ou perseguições, os fiéis recorriam ao arcanjo como protetor e defensor. Igrejas foram erguidas em sua honra em diversas partes do mundo, não apenas como locais de culto, mas como verdadeiros baluartes espirituais, lembrando os cristãos de que a luta não terminou e que a oração é uma arma indispensável. Na prática, a oração de São Miguel pode ser rezada individualmente, em família ou em comunidade. Muitos grupos de oração a utilizam como conclusão de encontros, pedindo proteção antes de voltar às suas casas. Pessoas em momentos de decisão importante recorrem a ela para buscar clareza e força. E até em situações aparentemente pequenas, como antes de dormir ou ao iniciar um dia de trabalho, essa oração pode transformar a atmosfera espiritual, trazendo paz e confiança. Mais do que palavras, a oração é um convite a viver em estado de combate espiritual. Não se trata de viver com medo, mas de cultivar coragem. O medo paralisa, mas a coragem impulsiona. E São Miguel Arcanjo nos inspira justamente essa coragem. Enfrentar a vida com fé, sabendo que não estamos sozinhos, mas acompanhados por um exército invisível que combate em nosso favor. Ao observarmos a tradição bíblica, vemos que São Miguel é mencionado em momentos decisivos. No livro de Daniel, ele aparece como o grande príncipe que defende o povo de Deus em tempos de tribulação. No Apocalipse, é descrito como líder do exército celestial que derrota o dragão. Esses relatos revelam não apenas a grandeza de sua missão, mas também sua proximidade com a humanidade. Miguel não é um personagem distante, mas um guardião presente, pronto para socorrer aqueles que clamam por sua ajuda. A oração a São Miguel nos coloca em sintonia com essa realidade espiritual. Ela não é apenas uma devoção particular, mas um verdadeiro ato de fé que une o céu e a terra. Quando pronunciamos suas palavras, nos tornamos parte de uma corrente de oração que atravessa séculos e gerações. É como se nos uníssemos a uma legião invisível de fiéis que, em diferentes épocas da história, encontraram na intercessão do arcanjo a força necessária para resistir. Mas é importante lembrar que a oração por si só não é mágica. Ela exige disposição interior, abertura do coração e perseverança. Rezar a São Miguel não é apenas repetir frases, mas assumir uma postura de confiança e entrega. É reconhecer que o mal existe, mas que Deus é infinitamente mais poderoso. É pedir ajuda, mas também estar disposto a lutar, a resistir às tentações e a buscar uma vida mais coerente com o Evangelho. Quando olhamos para o mundo atual, percebemos que a oração de São Miguel é mais necessária do que nunca. Vivemos em tempos de grande confusão espiritual, onde valores fundamentais são relativizados e onde muitos buscam sentido em caminhos vazios. É como se estivéssemos cercados por novas formas de escuridão, depressão, ansiedade, vícios, violência, desespero. Nesse cenário, a oração a São Miguel se torna um farol.
um clamor que reacende a esperança e fortalece a alma. Não é por acaso que muitos testemunhos modernos confirmam a eficácia dessa oração. Pessoas que estavam à beira de desistir encontraram forças para recomeçar. Famílias em crise redescobriram a união. Jovens tentados a abandonar a fé se sentiram novamente firmes ao recorrer ao arcanjo. A presença espiritual de São Miguel é, portanto, uma realidade viva, que se manifesta sempre que um coração se abre com sinceridade. Chegamos ao fim desta jornada de reflexão sobre São Miguel Arcanjo e sua oração poderosa. Ao longo dos séculos, milhões de fiéis encontraram nele um defensor, um aliado e um amigo espiritual. Sua figura nos recorda que não estamos sozinhos, que a vida não é apenas matéria e rotina, mas uma batalha constante entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre a fé e o desespero. A grande lição que a oração de São Miguel nos deixa é que não há vitória sem luta, mas também não há luta impossível quando confiamos em Deus. O mal pode parecer forte, mas nunca será maior do que a bondade e o amor divino. E São Miguel é o mensageiro desse amor, aquele que nos inspira a resistir, a perseverar e a manter acesa a chama da esperança. A moral desta história é clara. Em nossas batalhas diárias, não importa quão pequenas ou grandes elas sejam, nunca estamos desamparados. Sempre podemos recorrer à oração como escudo, a fé como espada e a confiança em Deus como fortaleza. São Miguel Arcanjo nos convida a não desistir, a não baixar a guarda e a viver com coragem. Se você está passando por dificuldades, lembre-se: cada oração feita com fé abre espaço para que a luz entre. Cada súplica sincera fortalece sua alma e atrai a proteção celestial. Portanto, não tenha medo. Levante-se, reze, confie e verá que mesmo nas maiores tempestades existe uma força maior guiando seus passos. E por fim, uma mensagem que deve ecoar no coração: quem como Deus? Essa é a essência do nome de São Miguel e a verdade que sustenta toda a sua missão. Que essa frase seja também o grito de vitória em sua vida, lembrando sempre que nenhum mal é maior do que o Criador. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.